Fala, motociclista, bom dia. Aqui quem fala é Valente do Máquina Estrada. Bem-vindo a mais um motovlog do canal. Tô aqui de novo com a Verdinha, com a Versus, dando aquela voltinha para não deixar a moto parada. Quem viu o outro vídeo falando dela sabe o que é essa moto, de quem que é. Vamos lá, galera. Hoje eu queria trocar uma ideia. Eu nem ia gravar hoje, mas até porque essas voltinhas aqui são umas voltinhas muito rápidas que eu dou só pra movimentar a moto. Mas eu lembrei de um post recente que eu fiz no site do Máquina Estrada. Então, se você ainda não entrou, maquinaestrada.com.br, o link desse post está aí na descrição. Bom dia. Vamos lá. Qual foi a parada? Eu tava conversando a respeito de... Bom, é um assunto que é chato, mas que eu acho que a gente tem que falar. Baseado num vídeo que o pessoal do canal Motorama fez, falando sobre queda de moto. E é um assunto chato, mas tem que ser tratado. Eu acho que é bom para quem está começando a andar de moto saber como é que... os cuidados que tem que ter e histórias de pessoas que já caíram. Bom, como eles falaram lá, só existem dois tipos de motociclista, né? Os que já caíram e os que um dia ainda vão cair. A gente sabe que existem pessoas que andam há anos de moto e nunca caíram, e pessoas que não andam há tantos anos assim e já caíram algumas vezes, que é o meu caso. Eu tô aí há 5 anos andando de moto e caí 3 vezes. Tive 3 acidentes. E eu queria contar um pouco sobre... Eu contei por escrito sobre esses acidentes lá no post, mas eu queria trocar uma ideia, explicar o que aconteceu. E quando passa e a gente analisa o que aconteceu com frieza, muitas vezes a gente consegue parar para pensar e ver que a gente poderia ter evitado a maioria desses acidentes. Então, vamos lá. Meu primeiro, eu tive um acidente, ainda não tive, espero não ter nenhum acidente com a nega. Tô com a nega já há mais de 1 ano. Com ela, graças a Deus, nunca caí. E, bom, meu último acidente tem uns 2 anos, mais ou menos. Foi final de 2016, se eu não me engano, que foi o pior deles todos. O primeiro acidente que eu tive foi com a Viúva Negra, com a Bandit. Tava eu e minha esposa, estávamos indo passear por aí. Tava indo pra Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no Rio de Janeiro, quem conhece, é um lugar lindo. A gente tava indo passear, todo equipado. Raramente são as vezes que eu saio sem estar equipado. Eu tava equipado, ela toda equipada, jaqueta, bota, capacete, luva. E o que aconteceu? A gente estava passando no corredor, no meio do trânsito, tava parado, eu devia estar uns 20 por hora mais ou menos, e aí uma mulher saiu sem botar a seta da direita para a esquerda. Ela resolveu trocar de faixa. Ela fez isso, tomou um susto com o motociclista que estava na frente dela, que buzinou, voltou. Nessa que ela voltou, eu tava atrás, eu resolvi ir. Eu falei, cara, na hora eu pensei, ela não vai fazer isso de novo. E ela fez, porque ela não me viu. E só que na segunda vez que ela saiu, ela não saiu devagarinho. Ela, sei lá o que aconteceu, não sei se ela se assustou com o cara que passou do lado dela quando ela tirou e voltou. Quando ela voltou com força. E, cara, ela deu uma porrada certeira na minha perna. Eu já tinha passado uma parte da moto. Tomei uma porrada certeira na minha perna, que me jogou no chão. Tava eu e minha esposa. Cara, a gente foi arremessado. Não tinha o que fazer. Acabei caindo. A Natália caiu em cima de um outro carro. E aí foi uma baita confusão, porque, enfim, ela não botou a seta, saiu e tudo mais. Agora,
O que eu aprendi disso daí? Cara, na dúvida, não vai. E pense 2 vezes antes de ir. Eu podia ter evitado esse acidente? Podia. Se eu tivesse tido a sagacidade de prestar atenção no que tinha acontecido e falar, cara, deixa eu ver o que ela vai fazer. E se eu tivesse parado e falado, pera aí, deixa eu ver, vai voltar ou não vai? Tivesse esperado alguns segundos, eu teria visto que ela iria voltar e isso não teria acontecido. O segundo acidente, eu já estava com a Vestron, com a gorda. E esse daí foi uma parada muito bizarra. Eu não sei se quem já caiu assim sabe o que é esse sentimento. Eu tava voltando do batizado de um dos meus afilhados. Tava eu e a minha esposa também. Dessa vez a gente deu mole, porque como era um batizado, tava tudo arrumadinho, então não tava de jaqueta, eu tava de luva, capacete, ok, os dois, mas a gente não tava de jaqueta, eu tava de calça, mas não tava de bota, minha esposa não tava de bota também, tava de salto alto, e eu tava andando e daqui a pouco tô no chão. E aí, o que aconteceu? Inclusive a gente caiu, isso aconteceu, eu caí em frente a um ponto de mototáxi, assim, eles saíram e foram, cara, o que aconteceu? Quem te jogou no chão? Eu falei, nada, cara, não sei, eu caí sozinho. E aí quando a gente foi olhar, tinha uma poça de óleo em cima dessa linha aqui, dessa faixa. E a gente já sabe que, cara, essa faixa já é um perigo absurdo, quando tá chovendo, já fica super molhada. E já é um perigo absurdo andar nessa faixa. E tinha uma poça de óleo. E, cara, eu passei com a roda da frente, perdi a frente. O guidão virou. E quando eu vi, eu tava no chão. Não tive o que fazer. Então esse daí, eu podia ter evitado esse acidente? Acredito que não. Porque realmente não dava pra ver. Não tinha como ver. Eu passei em cima da faixa quando eu vi, tava no chão. Foi uma coisa que eu não tinha controle. Esse daí é a única coisa que fica de dica presta muita atenção nessas faixas, toma cuidado, se puder evitar e não passar em cima delas, fuja, principalmente na chuva, cara. Não passe em cima dessas faixas. E mais perigoso do que essa faixa é quando quando a faixa deixa de existir e eles pintam com aquela tinta, sei lá o que é aquilo, aquela tinta preta. Aquilo eu acho mais perigoso ainda. Eu já escorreguei em cima dessa tinta, não caí. É mais perigoso do que quando tá só com essa faixa assim. Então, não sei, cara, o que passa na cabeça das pessoas quando pintam e, enfim, derrapa até carro, imagina moto. E aí, ok, caí, minha esposa tava de salto. Esse foi outra coisa que a gente tem que aprender aqui. Mulheres, não andem de salto. Galera, não ande de chinelo. Não faça isso com você. Eu tenho um conhecido que sofreu um acidente de moto e perdeu um dedo, porque tava de chinelo. Então, gente, pelo amor de Deus, a gente fica com confiança demais. Então toma cuidado, tem que andar equipado. Às vezes eu sei, eu faço isso, às vezes tá um calor do caramba, a gente não quer botar jaqueta porque tá muito quente, mas tem que andar equipado o máximo de vezes possível, porque é no momento em que você tá despreparado que você cai. O terceiro acidente meu foi com a gorda também. Esse foi o pior deles todos. A minha esposa já estava grávida e eu estava já há um tempo sem andar de moto. E estava um dia bonito, a gente acordou cedo e resolveu ir pra praia. E a gente ia pra praia com a minha prima e a Natália, minha prima e minha tia, e a Natália, minha esposa, foi de carro com elas. E eu falei, pô, vou aproveitar que eu tô muito tempo sem andar de moto, a moto tá parada, eu já falei isso, moto parada não faz bem nem pra moto, nem pra cabeça da gente. Meu amigo, bota o pisca e aí, tem que adivinhar o que você vai fazer, né? Pisca quer dizer, vou fazer merda, vou fazer merda, vou fazer merda. Aí,
ela foi de carro, eu tava de moto, meio que tentando acompanhar ela, só que chegou uma hora que eu falei, cara, a gente sabe que de moto, não importa o trânsito que esteja, você sempre vai chegar mais rápido do que de carro. Eu parei do lado dela e falei, olha só, encontro com vocês em tal lugar na praia e tal, tô indo. E fui. Tava naquele dia tranquilo, feliz, andando de moto, depois de uma semana estressante. Isso foi no início de um recesso de final de ano, foi na última semana de dezembro. E chegou um momento, quem mora no Rio de Janeiro ali, quando tá indo pra Barra da Tijuca pro Jacarepaguá, havia não era bem um cruzamento, tinha ali uma parte que era ou você seguia reto ou você virava pra esquerda, né? E tinha um ônibus na pista da direita. Você tá na pista da direita, o certo é você seguir reto, né? E eu tava trocando de faixa da pista da esquerda pra direita. Eu devia estar uns 80 por hora, mais ou menos, quando eu vi o ônibus estava na minha frente. Eu não consegui parar. Do jeito que eu vim, eu entrei, o ônibus simplesmente saiu da faixa da direita e cruzou na minha frente para ir para a faixa da esquerda, para virar. Cara, quando eu vi, eu não consegui nem frear. Foi tão rápido que eu não consegui frear. Eu simplesmente fui. E eu consegui virar de lado, a minha manete pegou na lateral do ônibus, furou a lateral do ônibus. Eu só não fui parar embaixo do ônibus porque a gorda era grande. E aí, cara, a primeira reação que eu tive, assim, tudo aconteceu em segundos, mas parece que você vê tudo em câmera lenta, né? E todo mundo que já caiu teve um acidente feio de moto fala isso, e é real. Parece que tudo aconteceu em câmera lenta. Quando eu percebi, eu fui, soltei a moto, pulei, porque geralmente, às vezes a gente tem calma aí, prestar atenção, às vezes a gente tem, às vezes que eu caí, cara, eu caí segurando a moto, eu não pulei, e essa daí eu pulei, eu falei, cara, já era. E daquele momento de chão, céu, que eu saí rolando, eu fui quicando no chão, não derrapei. Entre uma quicada no chão e outra, eu lembro de ter visto um carro, se eu não me engano era um Celta, e tinha uma mulher dirigindo. Eu lembro de ter visto a mulher regalando o olho, freando, cantando pneu, porque ela quase me atropelou. E, cara, eu levantei, quando ela conseguiu parar, eu levantei. E, cara, aquela situação de... Primeira coisa que eu fiz, cara, tô inteiro, comecei a tatear o corpo, assim, quebrei alguma coisa, não quebrei nada. Vem um motorista de ônibus, desce e fala, eu tava certo. Eu falei, meu irmão, nem fala comigo, cara, não importa quem tá certo ou quem não tá certo, você não tá nem preocupado em saber se eu me machuquei ou não. Não fala comigo. E... cara, fui e levantei a gorda. Então a dica de como levantar uma moto pesada tem um post no Máquina Estrada também sobre isso, vou colocar aqui na descrição. Mas eu tava na adrenalina, com sangue quente, eu não levantei daquela forma, eu levantei da pior forma possível, segurei, levantei na marra, podia ter ferrado as minhas costas fazendo isso, mas eu tava ali cara, você já fica irracional nesse momento. E levantei a moto, encostei ela, olhei, assim, aparentemente você fala, tá, beleza, ela só deu uma quebrada aqui no espelho, deu uma empenadinha aqui, mas quando se você olhasse ela, você falava, não aconteceu nada demais. E aí, ok, e aí liguei pra minha esposa e falei, olha, ela já chegou? Eu falei, não, na verdade eu caí. E aí ela chegou rápido, tava de carro, e aí eu comecei a sentir as dores, né? Porque aí foi começando a esfriar o sangue, comecei a sentir dor no ombro, comecei a sentir dor na perna, e comecei a sentir uma dor muito forte no peito do pé esquerdo. E, enfim, a conclusão dessa história aí, fui parar no hospital, fiz um monte de exame, ressonância, porque eu bati muito forte com a cabeça no chão. Uma outra dica, não usem capacete vagabundo, cara. Se eu tivesse um capacete vagabundo, eu não tava aqui fazendo esse vídeo. Capacete não é só estética, não é só pra ficar bonitinho. E não é só pra não tomar multa, meu amigo. Capacete é proteção. Opa, começou a chover, que beleza. Então vou concluir rápido aqui esse vídeo, que a minha câmera não tá com proteção. E, cara, a conclusão fui parar no hospital, minha moto tava com seguro, ela ficou 2 meses consertando, quase deu PT, quase.
Se tivesse empenado a bengala, tinha dado PT. Então não empenou, mas, cara, detonou roda, teve que trocar pneu, espelho, carenagem, teve que fazer muita coisa. Acho que mais uns 2 mil reais aí, 2, 3 mil reais a moto dava PT. Foi por muito pouco, ela não deu. Se eu tivesse levado na concessionária, tinha dado PT, mas eu levei numa oficina credenciada da seguradora. Então, eles acabaram algumas peças, porque concessionária não... Até onde eu sei, né? Não troca, né? Não mexe, não dá aquela recalchutada nas peças, né? Mesmo a gente sabendo que tem umas peças que não tem problema fazer isso. Ela troca. E poderia ter evitado esse acidente? Cara, óbvio, esse foi o que eu mais podia ter evitado. Porque eu tava naquela mistura de confiança e um pouco de distração. Eu devia estar na faixa da direita, porque eu queria seguir. Eu estava entre a faixa da esquerda e a faixa da direita, estava trocando de pista. E, cara, eu dei mole. O maior mole que eu dei foi não olhar no espelho retrovisor. Porque, cara, era um ônibus, era grande. Se eu tivesse olhado no espelho retrovisor, isso não teria acontecido, eu teria visto o ônibus. Ou pelo menos teria minimizado a situação. Mas... foi uma mistura de coisas quando você para pra pensar. Foi erro meu, foi erro do motorista, que o motorista não tinha que estar na pista da direita para virar direto para a esquerda. Mas não importa, mas agora não importa, já passou, já foi. O importante disso é você parar e prestar atenção no que aconteceu. E fica aí a dica para vocês. Então, gente, para andar de moto você tem que ter sempre respeito, você tem que sempre prestar muito atenção. Não sei se vocês já repararam, mas diversos momentos eu falando aqui, a câmera acaba mexendo muito, porque eu acabo olhando muito para os espelhos e... enfim, não sei se é mania de todos ou não, mas eu olho muito para os espelhos e pra mim, cara, na dúvida eu não vou. E é nessas horas que a gente cai. É óbvio, eu não pretendo mais cair. Tô livre disso? Não, porque existem acidentes que a gente não tem como evitar, como foi o caso da poça de óleo, ou quando simplesmente alguém te joga no chão e você não tem como evitar. No meu caso, o primeiro acidente que eu tive que me jogaram no chão, eu poderia ter evitado sim, se eu tivesse tido mais atenção. Então a dica é essa, prestem muita atenção. Cara, usem equipamento, não andem por aí de chinelo, bermuda. Cara, bota um bom capacete, não economiza no capacete, não economiza nos equipamentos de segurança. Isso vai salvar a sua vida. E, cara, não pilote, não dirija bêbado. E para os motoristas fica uma dica também, muito importante. Parem de usar o celular enquanto vocês dirigem, meus amigos, porque eu canso, e todo mundo que anda de moto vê isso, canso de ver gente dirigindo e falando no celular, mexendo no WhatsApp. Cara, se você tiver a consciência de que você está distraído, você pode matar alguém por causa disso, talvez você não fizesse um negócio desse. Então parem com isso, pelo amor de Deus. Valeu, galera, é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço, até o próximo motovlog e falou!